Seja bem-vindo, alma querida. Hoje convido você a fechar os olhos e permitir que sua mente descanse enquanto caminhamos juntos por uma história sagrada. Até os dias empoeirados da Galileia, onde o céu se inclinava para tocar a terra através de gestos silenciosos e mãos estendidas. Antes de começarmos, gostaria de saber de onde você está me ouvindo e que horas são aí. Deixe nos comentários. É uma bênção ver como tantas almas se reúnem aqui, em paz, para essas caminhadas com Deus. E se essa narrativa tocar o seu coração, um clique silencioso no botão de inscrever-se será como um amém sussurrado entre amigos da fé. Talvez agora você esteja deitado, buscando silêncio e aconchego. Talvez tenha tentado orar, mas as palavras se perderam no cansaço. Talvez sua mente esteja cheia do dia que passou ou do que ainda virá, mas agora respire fundo. Imagine a brisa suave das colinas da Judéia, o farfalhar das folhas sob as estrelas e o som distante de um riacho que nunca seca. Deixe-se levar para um tempo em que o céu parecia tocar o chão, não com trovões ou relâmpagos, mas com passos humanos e olhos que viam além da dor. Quando falamos dos milagres de Jesus, não estamos falando apenas de eventos sobrenaturais. Não são apenas curas ou sinais, mas janelas que se abrem entre este mundo e o reino de Deus. Cada milagre é como um suspiro do céu que se escapa para dentro da nossa história. Não são apenas maravilhas, são convites para confiar, para enxergar, para caminhar, para ser transformado. Os milagres não acontecem em templos suntuosos, nem diante de multidões perfeitas. Eles florescem no pó da estrada, no silêncio das noites inquietas, na lágrima de quem já perdeu a esperança. Eles visitam o paralítico esquecido, a mulher excluída, o pai aflito, o estrangeiro humilde. E talvez nesta noite eles visitem você. Sim, porque talvez o milagre mais profundo não seja o corpo que se levanta, mas a alma que reencontra sentido. Talvez seja a fé que reaprende a respirar depois de muito tempo presa no peito. Jesus não curava apenas feridas, ele restaurava presenças, dizia, vá em paz, a quem vivia em guerra por dentro. Tocava os intocáveis não apenas com os dedos, mas com a dignidade de quem vê o invisível. Você já se perguntou o que é, de fato, um milagre? Será o romper das leis naturais? Ou será o instante em que o ordinário se torna sagrado? Talvez seja quando a ausência se torna presença. Quando o silêncio se torna resposta, quando o pão é partido e há mais do que o suficiente. Hoje, nesta longa noite que atravessaremos juntos, vamos descansar entre esses sinais do céu. Vamos ouvir as histórias uma a uma, como quem recolhe pedras preciosas à beira do caminho. Vamos lembrar que cada gesto de Jesus foi mais do que uma solução, foi uma revelação. Cada milagre nos diz algo profundo sobre quem Ele é, sobre o que Ele vê, sobre o que Ele deseja despertar em nós. Então permita-se repousar nesta história. Imagine a luz fraca de uma lamparina tremulando dentro de uma casa simples. O som da areia sob os pés, o perfume da unção derramada sobre feridas antigas. E ouça com o coração aberto como quem espera o toque do Cristo que passa, ainda hoje entre nós. Que essa jornada acalente sua alma, alma querida, pois quando o céu toca a terra, até o deserto floresce, e o impossível se ajoelha diante da esperança. Agora, descansemos juntos. O primeiro sinal nos espera, onde a água se tornou vinho, e a alegria que havia secado voltou a correr como um rio escondido no coração. Feche os olhos. Vamos. Havia uma festa numa aldeia esquecida, entre montes e oliveiras. Uma celebração singela, feita de cânticos humildes, pão fresco e esperanças discretas.
Era um casamento. E como todo casamento, carregava em si o anseio de um recomeço, a alegria de unir histórias, a promessa de dias melhores. Mas algo faltou. Na metade da celebração, o vinho terminou, e com ele terminou também o riso fácil, a espontaneidade dos olhares, a leveza que havia nas mãos dos anfitriões. Era mais que uma falha logística. Era quase um sinal de escassez, de que a alegria não duraria, de que talvez aquele amor começasse já com a marca do não basta. Talvez você conheça esse tipo de silêncio, o instante em que algo se apaga dentro do coração. Quando aquilo que parecia pleno começa a se desfazer nas bordas. Quando o riso se torna rarefeito. Quando até o amor parece incapaz de sustentar tudo. E foi ali, no coração dessa falta, que o primeiro milagre aconteceu. Maria, a mãe de Jesus, percebeu antes dos outros. Ela, que já sabia o que era viver com menos, aproximou-se com aquele olhar que lê o invisível e sussurrou: Eles não têm mais vinho. Jesus não fez alarde. Não ergueu as mãos para o céu. Não pediu atenção. Ele apenas pediu que enchessem de água as talhas destinadas à purificação. Vasos grandes, pesados, feitos para conter aquilo que lava. E foi assim, com água comum, com gestos rotineiros, que ele preparou o milagre. Não foi o vinho que brotou do nada. Foi a água da obediência silenciosa que se tornou nova, rica, abundante. A alegria voltou, mas de um jeito inesperado. Mais profunda, mais doce, melhor do que antes. Talvez seja isso que Jesus ainda faz em nós. Quando tudo parece terminar, quando o que sustentava a alma começa a faltar, quando os ânimos se apagam como velas ao vento, ele transforma o ordinário. Não com barulho, não com pressa, mas com doçura. Ele entra nos bastidores do nosso cansaço e muda a essência daquilo que parecia inútil. Ele transforma a água acumulada da rotina, lágrimas, tarefas, esperas, em vinho novo. Não para nos embriagar de ilusões, mas para nos lembrar de que a alegria não precisa vir do exterior. Ela pode brotar do interior, pela presença. O mestre-sala daquela festa ficou surpreso. Disse ao noivo: Todos servem primeiro o bom vinho, mas tu guardaste o melhor para o fim. Talvez seja essa a promessa mais bonita desse primeiro sinal. Com Jesus, o melhor não ficou no passado. Ele ainda pode vir. Mesmo depois da escassez, mesmo depois das falhas, mesmo depois do fim, enquanto as talhas de pedra estão ali, esperando, enquanto há corações dispostos a encher de água, enquanto há fé que obedece em silêncio, o milagre não terminou. O vinho novo ainda é possível, e talvez nesta noite, enquanto sua alma se recolhe como uma jarra vazia, ele esteja preparando também, dentro de você, uma transformação silenciosa, onde a alegria que parecia perdida possa, enfim, voltar a correr. Descanse. A próxima história aguarda, e com ela, um novo toque de fé, vindo de um coração cansado e de uma mão que cura no meio da multidão. As multidões o apertavam por todos os lados. Havia ruído, poeira, vozes. Apressavam-se, estendiam mãos, gritavam pedidos. Cada um queria algo, um milagre, uma resposta, uma solução. Mas no meio de tantos, havia alguém que não gritava, que não empurrava, que não ousava sequer levantar os olhos. Era uma mulher. 12 anos de espera. 12 anos de sangramento, de vergonha, de isolamento. 12 anos carregando um corpo que não curava e uma alma que aprendia a viver escondida. Ela não tinha nome naquele momento. Era só a mulher do fluxo de sangue. Um rótulo, uma condição, um silêncio entre as frases. Mas dentro de si havia algo aceso, algo que resistia. Ela ouvira falar dele, daquele homem que tocava os impuros, que não recuava diante da dor alheia, e pensou, não em voz alta, mas em segredo: se eu apenas tocar as vestes dele, serei curada. Não queria conversa,
Não esperava ser vista. Não buscava protagonismo. Apenas um toque. Apenas a borda da túnica. Apenas um gesto entre o pó e o anonimato. E foi o que ela fez. Encolhida entre ombros, desviando de olhares, ela se aproximou e tocou o manto. E naquele instante, algo cessou dentro dela. Não só o sangramento, mas o peso, a vergonha, a espera, como se todo o céu tivesse se voltado para dentro do seu corpo ferido e dito: basta. Jesus parou. No meio da confusão, ele sentiu algo sair dele. Uma força, um sopro de glória, e perguntou: quem me tocou? Os discípulos acharam estranho. Havia tantos ali, todos tocavam, todos se acotovelavam. Mas o toque dela foi diferente. Foi toque de fé, toque que não exige, toque que acredita no invisível, toque de quem já não tem mais palavras, apenas esperança. E ela se revelou, com medo, tremendo, ajoelhada, como quem confessa uma ousadia, como quem teme ser repreendida. Mas o olhar de Jesus não carregava juízo, carregava ternura. E ele disse: filha, a tua fé te salvou. Vai em paz e fica livre do teu mal. Filha, uma palavra que talvez ela não ouvisse havia muito tempo. Filha, não impura, não vergonhosa, não indesejada. Filha, amada, curada, vista. Talvez você também conheça essa espera longa. Talvez haja algo em você que sangra há anos. Uma dor, uma culpa, uma perda que nunca cicatrizou. Talvez você também tenha aprendido a viver à margem, com medo de tocar, de ser tocado, de ser visto demais. Mas o Cristo que passou entre a multidão ainda caminha por entre nós e ainda responde aos toques silenciosos da fé. Ele sente quando o coração, mesmo cansado, se aproxima. Quando a alma, mesmo fraca, estende a mão. E ele para, sempre para ouvir, para olhar, para chamar de filha, de filho, de amado. A fé que toca é a fé que insiste, mesmo quando o corpo já desistiu. É a fé que não precisa ser forte, apenas verdadeira. Que nesta noite, no silêncio do seu quarto, você também sinta que não está à margem. Que mesmo em meio à multidão dos dias e dos ruídos, há um olhar divino voltado só para você. E que esse toque, por mais discreto que seja, possa trazer cura onde já havia desistência. Feche os olhos da alma. O próximo milagre se aproxima e ele virá pelas mãos de amigos que não se cansam de carregar, mesmo quando o corpo já não anda. A cidade estava viva naquela manhã. Cafarnaum se tornava um centro de murmúrios e passos apressados, sempre que se espalhava a notícia de que ele havia retornado. As casas eram pequenas, os becos estreitos, mas o coração das pessoas transbordava expectativa. E naquele dia, a multidão se reuniu ao redor de uma casa comum, apenas porque sabiam Jesus estava ali, lá dentro. A voz dele ecoava com suavidade. Não era um sermão imponente, mas uma conversa que tocava fundo. Cada palavra parecia cair como orvalho sobre corações secos. Homens e mulheres se amontoavam, encostavam-se nas paredes, espremiam-se nas janelas. E do lado de fora, 4 amigos chegavam com um peso nos braços, um leito improvisado carregando o corpo silencioso de um paralítico. Não podiam entrar. As portas estavam cheias. As pessoas não se moviam, mas havia algo nesses homens que não desistia. Talvez porque sabiam que ali não era apenas um curandeiro, era alguém que via, que ouvia o não dito, que restaurava mais do que ossos. Então subiram, pela lateral da casa, pelo telhado de barro. Começaram a abrir espaço entre as telhas, com mãos decididas e coração pulsando fé. Era quase insano interromper uma reunião, descer um homem no meio da multidão. Mas quando a dor é profunda, a fé se torna ousada. E aos poucos, o leito foi baixando, direto aos pés de Jesus. Houve silêncio. Não o silêncio do espanto, mas o silêncio do sagrado. Jesus olhou para aquele homem.
Mas antes de falar com ele, olhou para cima. Viu os rostos dos amigos espiando por entre o teto, suados, ofegantes. E então disse algo inesperado: Filho, os teus pecados estão perdoados. Não disse, levanta-te de imediato. Não falou do corpo, falou da alma. Porque às vezes, o peso maior não é o que o corpo carrega, é o que o coração sufoca em silêncio. Aqueles que assistiam, os que sabiam as Escrituras, murmuraram entre si: quem é ele para perdoar pecados? Mas Jesus, com ternura e autoridade, respondeu com um gesto que ninguém esperava: levanta-te, toma o teu leito e anda. E o homem, que até então só conhecia o chão e os limites de seu corpo, ergueu-se, levantou-se diante de todos e saiu carregando não só o leito, mas o testemunho vivo de que fé e compaixão caminham juntas. Talvez você também conheça esse tipo de paralisia. Talvez não no corpo, mas na vontade, no afeto, na esperança. Talvez haja dias em que tudo em você deseja levantar, mas algo dentro permanece deitado, exausto. Mas há amigos invisíveis que ainda abrem telhados por você. Há orações silenciosas que te sustentam quando você não consegue se mover. E há um Cristo que te chama de filho antes mesmo de curar teus passos. Porque às vezes, o maior milagre não é caminhar. É ouvir que se é amado, perdoado, visto. E isso ninguém pode tirar de você. Então, que nesta noite, se houver algo em você que não se move há tempos, que essa história encontre um espaço para pousar como bálsamo. E que no silêncio você escute essa voz: Filho, filha, levanta-te, vai em paz. Descansamos agora sob a sombra de um novo milagre que se aproxima. Um milagre onde até a morte é chamada pelo nome e precisa recuar diante do choro de quem ama. Betânia era um lugar de refúgio, uma casa amiga, uma pausa no caminho. Ali moravam Marta, Maria e Lázaro, irmãos unidos, não apenas por laços de sangue, mas por uma intimidade rara com o Mestre. Era o lugar onde Jesus descansava os pés, onde o pão era partilhado sem pressa, onde os silêncios também eram sagrados. Mas naquele dia, o silêncio era outro. Lázaro estava doente, e as irmãs, com o coração apertado, enviaram um recado simples, cheio de urgência e ternura: Senhor, aquele a quem amas está enfermo. Não disseram o nome, não imploraram, apenas lembraram: aquele a quem amas. Como quem confia que o amor basta, que o laço entre eles moveria céus e caminhos. Mas Jesus não foi, não imediatamente. Permaneceu onde estava por 2 dias. À primeira vista, parece descaso, parece ausência. Mas nos mistérios de Deus, até a espera tem propósito. Quando finalmente chegou, Lázaro já estava morto. 4 dias no sepulcro. O choro era denso, o ambiente saturado de dor e perguntas não respondidas. Marta, sempre firme, saiu ao encontro de Jesus com palavras que misturavam fé e lamento. Senhor, se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. E mesmo assim, ela ainda dizia: mas eu sei. Sabia de algo que ainda não compreendia por completo. Sabia que ele era diferente, que havia algo eterno em sua presença. Jesus disse: teu irmão há de ressuscitar. E ela respondeu com a fé de quem crê em doutrina, mas sofre com o presente: eu sei, na ressurreição, no último dia. Mas Jesus olhou para ela e ali revelou algo que atravessa os tempos: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Mais tarde, Maria se aproximou. E quando ela chegou, caiu aos pés dele, repetindo as mesmas palavras da irmã: Senhor, se estivesses aqui. E então, algo profundo aconteceu. Jesus não apenas respondeu, ele chorou, o Filho do Deus Altíssimo, o Verbo que se fez carne, o Senhor da vida. Chorou. As lágrimas correram pelo rosto de quem sabia que iria ressuscitar Lázaro. Chorou não por desespero, mas por compaixão.
chorou porque ama, chorou porque sente, chorou porque a dor humana, mesmo diante do milagre, é digna de acolhimento. E então caminhou até o túmulo. Era uma caverna, havia uma pedra, havia cheiro de morte. E Jesus, com voz firme e serena, disse: Tirai a pedra. Marta hesitou. Havia cheiro, havia tempo, havia fim. Mas Jesus insistiu: Se creres, verás a glória de Deus. E depois de uma oração curta e íntima, gritou: Lázaro, vem para fora. E ele veio, ainda com faixas, ainda com vestígios do túmulo, mas vivo. Talvez você conheça esse tipo de perda. Talvez tenha enviado orações que pareciam não ter resposta. Talvez algo em você esteja há 4 dias no sepulcro, com cheiro de fim, de desistência, de silêncio. Mas o Cristo que chora também é o que chama, e quando ele chama, até a morte precisa se desfazer. Lázaro voltou à vida. Mas antes disso, Maria e Marta foram lembradas de que o amor de Deus não se apressa, mas também nunca se ausenta. Se hoje há algo em você que se sente enterrado, esquecido, encerrado, lembre-se, ele ainda caminha até os túmulos. E mesmo quando parece tarde demais, ele ainda pode dizer: Vem para fora. Descansemos um pouco mais, pois no próximo milagre aprenderemos sobre a fé que vê, sem ver, sobre confiar apenas com uma palavra, e sobre um centurião que, mesmo distante, tocou o coração de Jesus. A estrada de Cafarnaum era poeirenta, ladeada por pedras e silêncios. À margem do povo judeu, erguiam-se também as casas dos romanos, estrangeiros, inimigos, ocupantes. E ainda assim, até mesmo entre eles, havia corações inquietos, buscando algo que nem o poder nem o prestígio conseguiam oferecer. Foi ali que um centurião procurou por Jesus. Não era um judeu, não era discípulo, não fazia parte da comunidade esperançosa que aguardava o Messias. Mas havia nele algo raro, compaixão por um servo, e fé que não exigia prova. Seu criado estava doente, gravemente, à beira da morte. E ele, homem de autoridade, acostumado a comandar e ser obedecido, se curvou, não fisicamente, mas com o coração. Pediu ajuda, não para si, mas para alguém considerado menor, e reconheceu em Jesus algo que ultrapassava qualquer hierarquia deste mundo. Quando Jesus se ofereceu para ir até sua casa, ele respondeu com palavras que ecoariam através dos séculos: Senhor, não sou digno de que entres debaixo do meu telhado, mas dize apenas uma palavra, e o meu servo será curado. Dize apenas uma palavra. Ele não pediu toque, não exigiu presença, não buscou ritual, apenas acreditou no poder da voz. A fé dele enxergava o invisível. Sabia que bastava um sopro de vontade divina para que a vida se restaurasse. Jesus se admirou, admirou-se de verdade. Disse que nem mesmo em Israel encontrara fé como aquela. Um estrangeiro, um comandante, um homem à margem da promessa, e ainda assim, tão íntimo do reino. A cura aconteceu ali mesmo, à distância, sem plateia, sem contato. E naquele instante, algo foi restaurado não apenas no servo, mas em todos que ouviram. A certeza de que a fé verdadeira ultrapassa fronteiras, costumes, aparências. Ela nasce quando se reconhece a autoridade de Cristo. Mesmo sem vê-lo, talvez você também esteja longe, longe de uma igreja, longe de pessoas, longe de si mesmo. Talvez a sua oração hoje não tenha forma nem lugar. Talvez você esteja como o centurião, de joelhos por alguém que ama, sentindo-se indigno, sem saber como pedir. Mas o Cristo que curou à distância continua ouvindo de perto. Ele responde à fé que não precisa de provas. Ele honra os que reconhecem sua autoridade com humildade. E ele ainda diz a cada alma que crê em silêncio: vai, como creste, assim será feito. Que esta noite, mesmo sem palavras ou gestos, sua fé seja percebida, seu coração seja alcançado, e que o invisível aos olhos
se torne presença no íntimo. Vamos repousar mais um pouco. No próximo capítulo, o toque de Jesus rompe barreiras sociais e religiosas, e uma pele marcada pela exclusão sente, pela primeira vez, o calor da aceitação. As pedras do caminho sabiam seu nome. Não o nome que sua mãe lhe dera, mas aquele que o mundo sussurrava com medo, leproso. Era assim que ele era visto, não por sua história nem por sua dor, mas por aquilo que carregava na pele. A lepra, naquele tempo, era mais do que uma enfermidade. Era uma sentença. Era afastamento. Era viver fora dos muros, longe das mãos, das mesas, dos abraços. Era gritar impuro sempre que alguém se aproximava, como quem pede perdão por existir. E ele vivia ali, no limite entre o povo e o esquecimento. Carregava no corpo não só as feridas da doença, mas a dor da exclusão, o silêncio de noites sem toque, o peso de ser evitado até pelos olhos, mas havia um rumor que chegava às margens, de um homem que curava, de um homem que não se enojava, de um homem que olhava diferente. E o leproso, com a coragem que só o desespero dá, atravessou o limite, aproximou-se, ajoelhou-se e disse com voz embargada: Senhor, se quiseres, podes purificar-me. Não exigiu, não barganhou, apenas reconheceu o poder e se entregou à vontade. E então Jesus fez algo que ninguém fazia. Tocou. Antes de dizer qualquer palavra, ele estendeu a mão e tocou. Aquela pele deformada, que ninguém ousava encostar, foi tocada pela santidade encarnada. E naquele toque havia mais do que cura. Havia acolhimento, reconhecimento, restauração. Quero ser purificado. E no mesmo instante, a lepra desapareceu. Mas mais do que a doença foi embora também o exílio, a solidão, a vergonha. Talvez você saiba o que é viver à margem. Talvez sua lepra não esteja na pele, mas na alma. Talvez você carregue culpas antigas, traumas, marcas que os outros não veem, mas que fazem você se afastar, calar, se esconder. Mas há um Cristo que ainda toca, que ultrapassa as regras do medo, que entra onde ninguém mais entra, que não teme as feridas, nem os isolamentos. Ele toca não só para curar, mas para dizer: você ainda pertence, você ainda é digno, você ainda é visto. E se nesta noite houver algo em você que se sente impuro, lembre-se, o toque do Mestre ainda alcança os esquecidos, e há pureza em ser amado assim, com ternura, sem explicações, sem condições. Agora, de coração mais leve, seguimos em frente. No próximo capítulo, o mar agitado cederá lugar à voz da paz. E descobriremos que mesmo quando as tempestades rugem por fora, há um silêncio maior que pode habitar dentro de nós. A noite havia caído sobre o lago, o céu estava pesado, o vento soprava em rajadas irregulares, e os discípulos, cansados da jornada, entraram no barco com Jesus. Era só mais uma travessia, um trecho comum entre margens conhecidas. Mas naquela noite, algo fugiria do controle. Jesus, exausto, adormeceu. Enquanto o barco deslizava sobre as águas, ele repousava, talvez embalado pela brisa, talvez imerso na confiança absoluta de quem sabe que nenhum mar é mais forte do que a vontade de Deus. Mas o vento mudou, as ondas cresceram, o céu rugiu, e o lago, aquele mesmo que tantas vezes servira de cenário para paz e ensinamento, tornou-se palco de pavor. A água invadia o barco. Homens experimentados no mar se desesperavam, e o medo os afogava por dentro, antes mesmo que o barco naufragasse por fora. Onde estava ele? Ainda dormia. No meio do caos, Jesus dormia. Talvez esse seja um dos mistérios mais desconcertantes da fé. O Cristo que está presente, mas em silêncio. O Deus que está no barco, mas adormecido. Os discípulos o acordaram com gritos, não com orações, mas com medo. Senhor, salva-nos, estamos perecendo.
E ele, ao despertar, não começou com o mar. Começou com eles. Por que estáis com tanto medo, homens de pequena fé? Depois, voltou-se para o vento. Olhou para o mar revolto. E falou com a autoridade de quem criou os céus e as profundezas. Acalma-te, aquieta-te. E houve bonança. Um silêncio se espalhou pelas águas, não apenas ao redor, mas dentro. Os discípulos se entreolharam, espantados. Quem é este, que até os ventos e o mar lhe obedecem? Talvez você também conheça o som da tempestade. Talvez sua noite esteja sendo atravessada por ventos que sopram dentro da alma. Medos, incertezas, lutos, ansiedades. E talvez você tenha se perguntado, onde está Deus? Mas o Cristo que dorme no barco está, mesmo quando parece distante, mesmo quando não responde de imediato. Ele está. E quando fala, sua voz não apenas cala os ventos, ela acalma os abismos do coração. O milagre não é só a calmaria exterior. É a descoberta de que a presença dele nunca nos abandona, mesmo nos vendavais, mesmo quando tudo parece perdido, mesmo quando já desistimos de remar. Que nesta noite o mesmo Cristo fale à sua tempestade e que a sua alma, mesmo cansada, encontre repouso na promessa de que nenhum barco afunda quando ele está a bordo. Seguimos adiante e no próximo capítulo veremos o pouco se tornar abundância. 5 pães, 2 peixes e uma multidão saciada pela generosidade do céu. O sol começava a se inclinar no céu quando os discípulos se aproximaram de Jesus com uma preocupação prática. Estavam em um lugar deserto e a multidão era grande. Homens, mulheres, crianças, todos haviam seguido Jesus por longas distâncias, não por conforto, mas por fome de escuta, por sede de sentido, por desejo de algo que as palavras comuns já não conseguiam saciar. E agora o corpo pedia por pão, a alma estava cheia, mas o estômago já doía. Os discípulos pragmáticos sugeriram: despede a multidão para que vão às aldeias comprar o que comer. Mas Jesus, com ternura e intenção, respondeu com algo que ainda hoje ecoa: dai-lhes vós de comer. Ao eles olharam ao redor, 5 pães, 2 peixes, uma multidão incontável. Era pouco, era nada, era insuficiente. Mas Jesus pediu que trouxessem aquele pouco, aquele mínimo, aquele quase nada. Mandou que o povo se assentasse sobre a relva, organizou o caos com calma, trouxe ordem ao cansaço e então, tomando os pães e os peixes, ergueu os olhos, deu graças, partiu. A bênção não veio no excesso, veio na gratidão pelo pouco, e o milagre aconteceu nas mãos. Enquanto os discípulos distribuíam, o alimento se multiplicava, não em espetáculo, mas em generosidade silenciosa. Todos comeram, todos se saciaram, e ainda sobraram 12 cestos, um para cada discípulo que duvidara da suficiência do pouco. Talvez você também olhe para a sua vida e veja só 5 pães. Talvez se sinta pequeno diante da multidão das demandas, das dores, das impossibilidades. Mas o Cristo que alimentou milhares com o mínimo, ainda acolhe o que você tem, mesmo que seja quase nada. Mesmo que esteja cansado, quebrado, escondido, ele não pede o que você não tem. Pede o que sobrou, pede o que resiste. E quando você entrega, ele ergue ao céu, abençoa e reparte. Porque o milagre muitas vezes é perceber que o pouco, nas mãos certas, se torna abundância. Que nesta noite, mesmo que sua alma traga apenas migalhas, você saiba, Deus pode multiplicar esperança, Deus pode restaurar força, Deus pode alimentar outros com aquilo que um dia parecia insuficiente até para você. E agora, com o coração nutrido por essa generosidade sagrada, seguimos para o próximo capítulo. Ali encontraremos um homem que nasceu sem ver, e um milagre feito de barro, obediência e luz. Havia um homem à beira do caminho. Não era velho,
Mas seus olhos jamais haviam visto o azul do céu, o rosto da mãe, a dança da luz nas águas. Ele nascera cego, e por isso carregava não só a escuridão física, mas também o peso das perguntas não respondidas. Quem pecou? Ele? Seus pais? Essa era a crença comum, que o sofrimento era sempre consequência, castigo, dívida. Mas Jesus passou por ali, e ao ver aquele homem, não viu pecado. Viu propósito. Viu luz prestes a nascer, onde sempre houve trevas. Nem ele pecou, nem seus pais, disse o Mestre. Mas isso aconteceu para que se manifestem nele as obras de Deus. E então, sem aviso, Jesus fez algo simples e profundamente simbólico. Cuspiu no chão, misturou saliva com o pó da terra, fez lodo, e com aquele barro sagrado ungiu os olhos do homem. Era barro, era terra misturada com sopro, era a lembrança do início, quando o homem foi formado do pó, e Deus lhe soprou vida. Jesus ali não apenas curava, recriava, e depois de ungir os olhos, deu uma instrução curta, mas cheia de fé. Vai, lava-te no tanque de Siloé. O homem foi, com as mãos tateando paredes, com o rosto coberto de barro, com o coração pulsando esperança e incerteza. Ele foi, e ao lavar-se, viu, pela primeira vez, luz, movimento, cor. O mundo revelou-se diante dele como um milagre que sempre esteve ali, à espera de olhos que o reconhecessem. Mas o milagre não foi simples. Gerou espanto, suspeita, rejeição. Religiosos o interrogaram, duvidaram, interrogaram seus pais, tentaram desqualificar a bênção, mas ele, com a humildade de quem foi tocado por algo maior do que a lógica, respondeu: Uma coisa sei, eu era cego e agora vejo. Talvez você conheça esse tipo de escuridão, não nos olhos, mas na alma. Talvez haja áreas em você onde nunca entrou luz, questões antigas, vazios que ninguém preencheu, sonhos esquecidos, mas o Cristo que fez lama com a terra ainda molda nova visão com o que parece sujo, desprezado, comum. Ele unge, ele envia e ele faz ver, mesmo quando a cura parece estranha, mesmo quando o processo envolve espera, obediência, escárnio. Ele continua sendo a luz que dissipa as trevas mais antigas. Que nesta noite, se houver sombras em sua alma, você permita que ele toque. Mesmo com barro, mesmo com silêncio, mesmo sem promessas rápidas, e que, ao final, você também possa dizer: Eu era cego, mas agora vejo. Agora, com o coração mais sensível à luz, seguimos adiante. No próximo capítulo, ouviremos o silêncio de uma casa e veremos uma menina adormecida ser chamada de volta à vida por uma voz que jamais se perde na eternidade. A rua estava cheia, o ar quente, a poeira erguida pelos passos dos que seguiam Jesus. Entre a multidão aflita, um homem de posição se aproximou, Jairo, chefe da sinagoga. Não com autoridade, mas com urgência. Seus olhos estavam marejados, sua voz trêmula, e suas palavras carregavam a dor que só um pai conhece. Minha filhinha está morrendo. Vem, impõe as mãos sobre ela, para que seja salva e viva. Jesus foi com ele. Os passos do mestre se apressaram, mas não como quem corre, como quem caminha com propósito, em silêncio, atento a tudo. Mas no caminho, o tempo foi interrompido. Uma mulher, aquela do fluxo de sangue, tocou seu manto, e Jesus parou. Procurou por ela, falou com ela, curou-a, e enquanto o milagre acontecia diante dos olhos de todos, o tempo para Jairo parecia cruel, porque enquanto Jesus se demorava, sua filha morria. A notícia chegou fria, como o vento no rosto. Tua filha já morreu. Não incomodes mais o mestre. Mas Jesus, ao ouvir, não se abalou. Olhou para Jairo com ternura e disse: Não temas, crê somente. Crê somente, mesmo agora, mesmo depois da notícia, mesmo com o coração dilacerado. Chegaram à casa. As flautas fúnebres já tocavam.
As vozes lamentavam. A esperança parecia já ter sido enterrada junto com o corpo. Mas Jesus entrou. Disse que ela não estava morta, mas dormia. Riram dele, zombaram. Ele então afastou os que duvidavam. Entrou no quarto com poucos, com os pais, com quem ainda guardava alguma fé. E ali, em meio ao cheiro da morte e ao silêncio pesado, tomou a mão da menina. E com voz serena disse: Talita cumi, menina, eu te digo, levanta-te. E ela se levantou, abriu os olhos, respirou fundo, voltou à vida. Não com estardalhaço, não como espetáculo, mas como quem desperta de um sono profundo. Como quem ouve um chamado que atravessa a eternidade. Talvez você também conheça a dor da espera, talvez algo em você tenha morrido enquanto orava. Talvez, como Jairo, você se pergunte por que Jesus parece ter se demorado, mas ele nunca está atrasado. Mesmo quando a notícia parece final, mesmo quando todos ao redor dizem, já não há mais o que fazer, a voz dele ainda ecoa, não temas, crê somente, e quando ele entra, o que dormia desperta, o que morreu revive, o que foi sepultado em silêncio. Escuta novamente o chamado da vida, que nesta noite, se alguma parte sua estiver adormecida, você ouça essa voz, doce, firme, capaz de ressuscitar até os sonhos que você já deixou de nomear. E agora, no silêncio que acompanha a esperança restaurada, seguimos para o próximo capítulo. Lá, num sábado marcado por tradições rígidas, veremos a misericórdia estender uma mão ressequida e ensinar que a compaixão sempre fala mais alto do que qualquer regra. Era sábado, o dia do descanso sagrado, o dia em que, segundo a lei, nada devia ser feito, nem o bem, nem o socorro. E mesmo assim, Jesus entrou na sinagoga. Ali, entre os que observavam cada gesto, estava um homem com a mão ressequida. Talvez ele já estivesse acostumado a se esconder. A esconder não só a mão, mas também o constrangimento, porque mãos representam ação, trabalho, contato. E a dele, seca e retraída, era sinal de limitação, de impotência, de espera. Os olhos da religião estavam atentos, não por compaixão, mas por julgamento. Queriam saber se Jesus ousaria curar em dia de repouso, se ultrapassaria os limites da tradição por um homem com uma mão atrofiada. E Jesus, conhecendo seus pensamentos, chamou o homem para o meio, colocou-o no centro, não como espetáculo, mas como testemunho, como lembrete de que a dor nunca é secundária. E então perguntou: é lícito, nos sábados, fazer o bem ou o mal, salvar a vida ou tirá-la? Silêncio. Eles não responderam, mas Jesus respondeu com ação, com compaixão que não pede permissão. Olhou ao redor com tristeza e indignação, não porque fosse contrariado, mas porque via corações endurecidos pela letra que esquecia o amor. Então disse ao homem: estende a tua mão. E ele estendeu. E ela foi restaurada, não com barulho, não com alarde, apenas com a força de uma ordem sagrada. Talvez você também tenha uma mão ressequida, algo em você que não alcança mais, que não toca mais, que encolheu com o tempo, com a dor, com o medo. E talvez você viva em meio a regras duras, vozes críticas, silêncios que julgam. Mas o Cristo que curou no sábado ainda estende a mão sobre o que está retraído. Ele não espera o dia certo, não se prende ao que dizem ser permitido. Ele vê, ele chama, ele restaura. E quando ele diz, estende a tua mão, ele também está dizendo, mostre o que esconde. Traga à luz o que encolheu. Permita-se ser tocado onde há tempo, só houve limitação. Que nesta noite, se houver em você algo adormecido, uma área da vida que já não se move, que já não reage, você ouça essa voz e creia que mesmo hoje ainda é sábado para os que esperam. Seguimos agora em silêncio contemplativo, para um milagre que se pronuncia com uma só palavra e que devolve voz e escuta
a um homem que vivia no silêncio do corpo e da alma. As terras de Decápolis ficavam além dos limites de Israel. Eram 10 cidades gentias, cheias de vozes estranhas, crenças diversas, línguas misturadas. Lá onde poucos esperavam por sinais do céu, Jesus também passou, porque sua compaixão não reconhecia fronteiras, nem os muros da fé, nem as barreiras da cultura. E foi ali que trouxeram a ele um homem surdo, com dificuldades de falar, um homem que vivia no silêncio forçado e na fala embargada, que ouvia apenas por dentro, que se comunicava com gestos, olhares, murmúrios incompreendidos. Trouxeram-no com cuidado, com súplica, pediram que Jesus impusesse as mãos. E o que o mestre fez foi mais profundo do que um simples gesto. Levou o homem à parte, longe da multidão, porque há curas que só acontecem na intimidade. Há palavras que precisam de silêncio para brotar. Então, com ternura, Jesus colocou os dedos em seus ouvidos, cuspiu e tocou sua língua. Olhou para o céu e suspirou. Esse suspiro talvez tenha sido a prece que nenhum outro podia ouvir. Talvez tenha sido o sopro do Espírito sobre uma alma presa no escuro, e então disse: Efatá, abre-te, uma só palavra. E tudo mudou, os ouvidos se abriram, a língua se soltou, a voz surgiu, e pela primeira vez talvez aquele homem pôde ouvir o mundo ao seu redor, ouvir a vida, ouvir sua própria voz. Talvez você também conheça esse silêncio, talvez sua escuta tenha sido ferida. Talvez você já não ouça Deus como antes, ou talvez suas palavras tenham se calado em meio à dor. Mas o Cristo que tocou com os dedos ainda se aproxima de quem vive entre os ruídos interiores e o silêncio sufocante. Ele olha para o céu, ele suspira por você e ainda diz: abre-te, abre-te para a escuta que cura, abre-te para a palavra que restaura, abre-te para a voz que retorna, mesmo que trêmula, mesmo que tímida. Efatá, que neste instante seu coração também se abra, e que a sua fé, mesmo cansada, se renove com a certeza de que a surdez da alma jamais será definitiva para quem é tocado por Deus. Silenciosamente, seguimos para o próximo milagre. Um novo banquete se aproxima, mas desta vez preparado para estrangeiros, porque o pão que vem do céu não conhece pátria, conhece fome, e sempre se parte para quem tem necessidade. Havia, mais uma vez, uma multidão, mas desta vez não era entre os filhos de Israel. Era no meio dos gentios, em terra estrangeira, onde os costumes eram outros, onde o nome de Deus não era invocado com familiaridade. Ainda assim, eles vieram. 3 dias seguiam Jesus e agora estavam fracos, famintos. Jesus os olhou como sempre olhava, com compaixão, e disse aos discípulos: Tenho compaixão desta gente. Palavras simples, eternas. Palavras que dizem: não importa de onde vêm, não importa o nome que pronunciam, suas dores são as mesmas, e eu os vejo. Os discípulos, ainda marcados por limites antigos, perguntaram: como saciar tanta gente neste deserto? Eles já tinham visto, já tinham presenciado a multiplicação dos 5 pães, mas a memória da fé, às vezes, se perde diante da repetição do medo. Jesus perguntou: quantos pães tendes? 7. E alguns peixinhos. O pouco, outra vez, a escassez diante da multidão, o deserto. Mas agora, entre os gentios, ele mandou que o povo se assentasse, tomou os pães, deu graças, partiu, distribuiu. E todos comeram, e se saciaram, e ainda sobraram 7 cestos, 7. Número da plenitude, do completo, do que é suficiente. Talvez você já tenha presenciado um milagre, talvez já tenha visto Deus agir em sua vida. Mas agora, de novo, você se sente em deserto. E se pergunta: será que Ele fará outra vez? A resposta é sim. Mesmo que seja em outro cenário, mesmo que você se sinta estrangeiro da fé,
Mesmo que a fome não seja nova, ele ainda se compadece. Ele ainda pergunta: o que você tem nas mãos? E ainda multiplica, porque a compaixão dele não se limita à geografia, à religião, à frequência. Ela se renova, ela insiste, ela vê onde ninguém vê. Que nesta noite, se você se sentir distante, se sua fome for repetida, se seu deserto parecer seco demais, você se lembre, o pão já foi partido para você também. E ainda há cestos de sobra, ainda há fartura para os que têm fome, ainda há memória viva da multiplicação que nunca cessa. Com essa certeza suave, caminhamos mais um pouco. No próximo capítulo, um homem cego será tocado, mas sua cura virá em etapas, porque há milagres que não acontecem num instante, mas são revelações que amadurecem aos poucos, como a luz que nasce no orvalho da madrugada. Betsaida era uma vila pequena, esquecida pelos grandes mapas, mas conhecida por ser lugar de testemunhas. Foi ali que trouxeram um homem cego até Jesus, mas não o fizeram por impulso. Pediram, suplicaram que ele o tocasse. Porque às vezes a fé dos outros é o que carrega aquele que já não sabe o que esperar. Jesus então o tomou pela mão e o levou para fora da aldeia. Há curas que não acontecem diante das multidões. Há milagres que exigem retirada. Silêncio, distância do ruído dos olhos alheios. Ali, fora do povoado, Jesus cuspiu nos olhos do homem, tocou-o e perguntou: vês alguma coisa? Ele respondeu: vejo os homens, porque como árvores os vejo andando. Era parcial, confuso. A luz havia entrado, mas não com nitidez. Era como quem acorda de um sonho longo, como quem enxerga, mas ainda não compreende. Então, Jesus tornou a pôr as mãos sobre os olhos dele, e ele viu claramente, distintamente, totalmente, porque há milagres que vêm em fases, em camadas, em intervalos. Nem tudo é instantâneo, nem toda visão chega de uma vez. Às vezes Deus nos toca, e ainda vemos como que por sombras, como que por formas turvas, mas Ele toca de novo e de novo, até que a visão se torne plena. Talvez você esteja entre toques, talvez você já tenha sentido algo despertar, mas ainda não veja com clareza, ainda esteja entre a fé e a dúvida, entre a luz e o nevoeiro, e está tudo bem, porque o Cristo que curou aquele homem não o deixou com a visão pela metade, não desistiu na primeira tentativa e também não se ofendeu com a resposta honesta. Ele permaneceu, e assim também permanece com você. Se o que você vê hoje ainda é confuso, se sua fé ainda tateia, se sua esperança ainda precisa de nitidez, confie. O segundo toque vem, o tempo de ver com clareza chega, e com ele a certeza de que Deus não começa um milagre para deixá-lo incompleto. Agora, com os olhos mais sensíveis à luz que se revela devagar, seguimos para o próximo milagre. Ali num cemitério à beira de um abismo, um homem será libertado não de correntes de ferro, mas das prisões da alma. E conheceremos o poder de um Cristo que atravessa o mar só para resgatar um só coração. O barco havia cruzado o mar da Galileia, e ao tocar o solo dos gadarenos, Jesus pisou em terra estrangeira. Mas ele não viera por acaso, viera por um único homem. Logo ao desembarcar, um grito rompeu o silêncio da paisagem. Um homem surgiu entre os sepulcros, nu, ferido, tomado por tormentos invisíveis. Um corpo habitado por vozes que não eram suas. Alguém que já havia perdido o nome, a casa, a paz. Vivendo entre os mortos, ninguém o prendia mais, nem correntes, nem grilhões. Ele os rompia com uma força desesperada. Gritava noite e dia entre os túmulos, ferindo-se com pedras. Era o retrato da alma despedaçada, do coração que já não suporta o próprio peso. E então, Jesus chegou. O homem correu em sua direção.
Mas antes que qualquer palavra fosse dita, os espíritos que o atormentavam se pronunciaram. O que temos nós contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Havia reconhecimento na voz do mal, medo, submissão. Jesus perguntou: qual é o teu nome? E a resposta veio com dor e multiplicidade. Legião é o meu nome, porque somos muitos, uma legião. Milhares de vozes aprisionando uma única existência. Mas bastou a presença do Cristo para que todas elas se agitassem. Suplicaram. Pediram para serem enviados a uma manada de porcos ali perto. Jesus consentiu, e os porcos, tomados, correram desgovernados e se precipitaram no abismo. E o homem ficou livre. Quando os moradores da região chegaram, viram-no sentado, vestido, em perfeito juízo. Aquele que antes vagava entre os mortos, agora repousava aos pés da vida. Mas o povo teve medo, medo de um poder que não compreendia. Pediram que Jesus fosse embora. E enquanto ele voltava ao barco, o homem liberto o seguiu. Queria ir junto, queria viver ao lado daquele que o havia curado. Mas Jesus lhe disse: volta para tua casa, para os teus, e anuncia-lhes quão grandes coisas o Senhor te fez, e como teve misericórdia de ti. E assim ele fez. Por toda a Decápolis, espalhou a notícia de um Deus que atravessa mares por uma única alma. Talvez você também já tenha conhecido sepulcros internos. Talvez sua mente tenha sido campo de batalha. Talvez existam vozes em você que sussurram que não há mais saída, que tudo está perdido. Mas o Cristo que desembarcou em terra impura ainda cruza oceanos para libertar um só. Ele conhece o nome por trás da dor. Ele vê o homem por trás da legião. E ele ainda diz: volta. Volta para os teus. Volta para si mesmo. Volta para a Moabida. Que nesta noite, se você sentir-se cercado de sombras, lembre-se, há um Cristo que vem até você. E o silêncio que ele traz é maior que todas as vozes que tentam te aprisionar. Agora, com a alma mais livre e os pés descalços sobre terra restaurada, seguimos para o próximo capítulo. Nele, o chão desaparecerá, mas o olhar fixo no Cristo sustentará um passo impossível sobre as águas. E aprenderemos que, mesmo em meio ao medo, a fé ainda pode andar. A noite já havia caído sobre o lago de Genezaré. Os discípulos estavam sozinhos no barco, atravessando águas agitadas, enquanto Jesus permanecia no monte, em oração. O céu era escuro, o vento era contrário e o barco era sacudido por ondas que cresciam com a madrugada. Os remos se tornavam inúteis, o esforço não bastava, era como lutar contra o invisível, e dentro deles crescia o temor de que aquela travessia se tornasse tragédia. Mas na quarta vigília da noite, o momento mais profundo da escuridão, algo surgiu sobre as águas. Uma figura, um vulto caminhando, um passo após o outro sobre o impossível, e eles gritaram de medo, acreditaram ser um fantasma, pois quem ousaria pisar onde os pés afundam? Mas a voz que veio sobre o vento não era de ameaça, era ternura. Sou eu, não temais. E Pedro, impulsivo, coração aberto, respondeu: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. E Jesus disse: Vem. E ele foi, saiu do barco, pisou na água, e por um instante eterno caminhou. Caminhou sobre o medo, sobre a dúvida, sobre o impossível, mas ao sentir o vento forte, temeu e começou a afundar. Gritou: Senhor, salva-me! E imediatamente Jesus o segurou, estendeu a mão, ergueu-o, e enquanto voltavam juntos ao barco, disse: Homem de pouca fé, por que duvidaste? O vento cessou, o mar se acalmou, e todos, no silêncio do espanto, o adoraram. Verdadeiramente, tu és o Filho de Deus. Talvez você também esteja em meio a uma travessia. Talvez o vento sopre contra você e seus braços, cansados de remar, já tenham perdido o ritmo.
Talvez você tenha pedido um sinal, e ele tenha vindo de forma inesperada. Sobre águas, na madrugada, na forma do impossível, e talvez você tenha saído do barco, dado passos de fé, mas agora esteja afundando. Se for assim, lembre-se, ele está mais perto do que o medo faz parecer. A mão que sustenta não chega tarde. A palavra que acalma ainda ecoa. Sou eu, não temais. A fé, às vezes, não é caminhar sem falhar. É gritar por socorro na hora certa. É saber que mesmo quando afundamos, a graça mergulha mais fundo. Que nesta noite você encontre paz mesmo que as águas ainda se movam. E que a mão de Cristo, estendida sobre o caos, alcance você também. Seguimos agora para um milagre diferente. Não de restauração, mas de advertência. Uma figueira sem fruto será tocada pela palavra de discernimento. E o que parece castigo será, na verdade, convite à autenticidade espiritual. Era manhã quando Jesus teve fome. Caminhava com os discípulos rumo a Jerusalém. O peso dos dias se adensava. A cruz já se insinuava no horizonte e no caminho ele avistou uma figueira, verde, cheia de folhas, bonita à distância. Mas ao se aproximar, não havia fruto. Aparência sem substância, promessa sem entrega, ramo sem doçura. Então Jesus disse: nunca mais nasça fruto de ti. E a figueira secou, imediatamente. Desde a raiz, os discípulos se espantaram. Era um milagre estranho, não curava, não multiplicava, não libertava. Era um sinal, um espelho, porque às vezes a fé se cobre de folhas, palavras belas, práticas visíveis, mas falta-lhe fruto, intimidade, sinceridade. A figueira representava um coração que se mostra piedoso, mas que não alimenta, não acolhe, não entrega. Jesus, naquele gesto, não castigava, advertia, alertava. Era uma convocação ao discernimento, à autenticidade, ao exame da alma. Quantas vezes nossa vida espiritual é como aquela árvore, verde por fora, estéril por dentro? Quantas vezes dizemos, Senhor, Senhor, mas não deixamos o fruto da graça brotar nos galhos dos nossos dias? Este milagre, ainda que silencioso, fala fundo, porque lembra que a presença de Deus não se impressiona com aparência. Ele busca fruto, busca verdade, busca entrega. E o fruto nem sempre é extraordinário. Às vezes é mansidão, às vezes é perdão, às vezes é o silêncio da oração sincera. Que nesta noite, diante desse sinal misterioso, você permita que Deus olhe de perto sua figueira interior e que, onde não houver fruto, Ele possa podar com amor. Porque onde há poda, há esperança de vida nova. O Cristo, que amaldiçoou a árvore estéril, também é o que planta com paciência, e espera, e rega, e transforma o deserto em jardim. Agora, com o coração mais leve de aparências, caminhamos para o último milagre desta sequência sagrada, e ele será marcado pela ausência, porque nem sempre Jesus faz o que pedimos, e mesmo assim, até o seu silêncio carrega a resposta. Havia uma mulher sírio-fenícia, estrangeira, pagã, de outra língua, outra cultura, outra fé, mas com um coração atravessado pela dor. Sua filha estava terrivelmente atormentada, e ela, quebrada pela maternidade aflita, rompeu as fronteiras do orgulho. Atravessou terras, preconceitos, silêncios, e lançou-se aos pés de Jesus. Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Mas ele não respondeu. Silêncio, aquele que sempre ouvia, permaneceu quieto. Os discípulos, incomodados, pediram que ele a despedisse, mas ela não recuou. Jesus então falou, e suas palavras soaram duras. Não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Uma resposta que, à primeira vista, parecia recusar. Mas ela não se ofendeu, não se afastou. Apenas olhou para ele com a coragem de quem ama mais do que se orgulha. Sim, Senhor.
mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Foi ali que o milagre, enfim, floresceu. Não na filha apenas, mas na mãe. Ó mulher, grande é a tua fé, seja feito como queres. E naquele mesmo instante, sua filha ficou livre. Talvez você conheça esse silêncio. Talvez já tenha clamado e ele não respondeu. Talvez já tenha pedido. E a porta permaneceu fechada. Talvez, como essa mulher, você já tenha sentido que o céu se calou. Mas mesmo quando Jesus não faz, ele vê. Mesmo quando não responde, ele está ouvindo. Às vezes, o milagre negado é apenas a lapidação de uma fé que amadurece no deserto, porque há respostas que não vêm por palavras, mas por presença, por sustento, por migalhas que nas mãos dele viram pão inteiro. Essa mulher não era do povo da promessa, mas sua fé a fez entrar na história da graça, porque Deus não responde à performance, mas à persistência, ao clamor sincero, à alma rendida. Que nesta noite, se você estiver diante de um silêncio divino, não desista, não recue. Talvez ele esteja apenas esperando que você diga, como ela, mesmo as migalhas, Senhor, são suficientes. E nesse instante, o que parecia ausência tornará presença. O que parecia recusa revelará amor. O que parecia fim será novo começo. Com essa esperança repousada sobre o peito, entramos agora no último trecho desta jornada. Um encerramento não com fogo ou aplausos, mas com a lembrança de que os milagres de Jesus ainda continuam, silenciosos, diários dentro de nós. A noite chegou, mais uma vez, e com ela, o silêncio. As perguntas que o dia escondeu começam a sussurrar. Os olhos pesam, mas o coração ainda pulsa com lembranças. Lembranças de passos sobre as águas, de toques que curam, de vozes que chamam pelo nome. Lembranças de vinho novo, de pães partidos, de lágrimas enxugadas. Lembranças de um Deus que não se limita ao extraordinário, porque o maior milagre talvez seja este. Ele ainda está entre nós, não com espetáculo, não com luzes ou sons ensurdecedores, mas com gestos simples, com a brisa que entra pela janela, com o suspiro que escapa antes do sono. Jesus continua fazendo, continua curando, continua vendo. Ainda hoje, ele toca corações que sangram por dentro. Ainda hoje, ele se comove diante das suas lágrimas. Ainda hoje, ele caminha em direção ao seu leito, mesmo que todos digam que é tarde demais. E talvez você não perceba, porque os milagres, às vezes, não têm forma de cura, mas de paz, de presença no escuro, de consolo que não vem com palavras, mas com companhia. Talvez, nesta noite, o milagre que você precisa não seja a resposta que espera, mas a fé que desperta, a coragem de continuar, a certeza de que não está só. Olhe ao redor. O fôlego que entra e sai dos seus pulmões, o calor leve do cobertor sobre o corpo, a lembrança de alguém que você ama, a possibilidade de respirar mais uma vez. Isso também é milagre. Milagre não é apenas o que desafia a natureza, é o que revela a graça. E onde há graça, há Deus. Mesmo quando ele se esconde nas dobras do cotidiano, mesmo quando sua voz parece um eco distante. Que esta noite termine como um altar, que o sono venha como unção. Que seus pensamentos, ainda que inquietos, encontrem abrigo na promessa de que o céu ainda visita a terra. E se alguma lágrima cair agora, que ela seja semente, pois o Deus dos milagres ainda planta esperanças no escuro. Silencia a alma, respire fundo. Amanhã, novos milagres virão e talvez você nem precise notá-los. Bastarão para existir. Agora, descansamos juntos. Se esta jornada pela palavra e pela dor dos tempos antigos, como foi com Jesus, que tocava os cansados, que andava entre os esquecidos, que falava e a morte recuava,
tocou o seu coração. Eu ficarei profundamente grato por um clique silencioso no botão de curtir. E se quiser caminhar outras noites ao lado da fé, inscreva-se. Que o Senhor te guarde, que sua noite seja como o barco na calmaria, silenciosa, firme, conduzida pela presença. Que seus sonhos sejam povoados por figueiras que voltam a dar fruto, por águas que se abrem, por mãos que se estendem e por um olhar que diz: eu te vejo, vai em paz. Talvez você adormeça agora, ou talvez continue de olhos abertos, apenas sentindo o repouso se aproximar. Seja como for, saiba, você não está sozinho. Milhares também descansam ao som dessas palavras, cada um em sua oração silenciosa. E em cada um, o mesmo Deus que ainda faz milagres. Boa noite, e que o ordinário da sua vida se revele sagrado. Até logo, alma querida. Que o próximo encontro venha com suavidade e que, até lá, a fé continue sendo o milagre que pulsa em seu peito.